Ok, TV Fama agora conversa com ele, o doutor Segurança, Jorge Lordello, que vai explicar o que só ele sabe até agora também dessa trágica. Tá com a Andréa Corazza? Direto da redação TV Fama conta tudo. Andréa Corazza, o que é que só o doutor Segurança sabe? Esse avião estava legalizado? Por que não houve uma explosão? O que realmente aconteceu? O motivo da morte? Boa noite, Nelson. Boa noite, Flávia. Lordello está escutando vocês aí no estúdio, então ele já pode responder ao Nelson a pergunta que ele acabou de fazer. Boa noite, Lordello. Boa noite, Andréa. Boa noite, Nelson. Boa noite, Flávia. Um dia muito triste, um acidente terrível que vitimou 3 pessoas e o comentário hoje é a morte desse cantor que se tornou famoso de uma maneira muito rápida. Mas o que me chamou a atenção, Nelson, foi a entrevista que a Corazza fez com ele, que vocês acabaram de passar, onde a Corazza perguntou: você vai comprar o seu jatinho? E ele falou: está nos meus planos, eu vou comprar. E antes de a gente entrar no ar, a Corazza perguntou: Lordello, se ele tivesse comprado esse jatinho, as coisas teriam sido diferentes. Teriam sim. Teriam sim, esse acidente não teria acontecido, Nelson e Flávia, porque eu sempre digo o seguinte: o meio de locomoção mais seguro do mundo é o aéreo. É muito mais seguro você andar de helicóptero, de avião, do que barco e de veículo ou de moto. É muito mais seguro. Mas uma coisa que eu quero apimentar esse assunto e trazer algumas novidades, Nelson e Flávia, para dizer o seguinte: espera um pouquinho. Se nós relembrarmos os últimos acidentes trágicos, e eu quero relembrar o do jornalista Boechat recentemente, e a primeira coisa que nós detectamos naquele momento é que o helicóptero que foi contratado estava com a documentação irregular, no sentido que aquele helicóptero, assim como o monomotor que estava o cantor, eles tinham um registro para instrução de voo e não para táxi aéreo, ou seja, não para você fazer pequenas viagens levando alguém, cobrando ou não. Então a gente repara que quando acontece um acidente aéreo, a primeira coisa que a gente já verifica são alguns erros, algumas falhas que ocorreram em todo esse percurso, que de uma maneira ou de outra a investigação em breve trará à baila o que realmente aconteceu. Agora, uma coisa é fato, viu, Nelson? Avião e helicóptero não foram feitos para cair. Agora, Lordello, no caso do Gabriel Diniz, ele pegou uma carona com os amigos, né, que eles tinham um avião e falaram: não, eu levo você. Então, no caso, ele foi de carona. Nessa situação, então, entra a história do táxi aéreo. Ele estaria funcionando como se fosse um táxi aéreo que não é permitido. É isso para o telespectador entender? Então, é muito importante que o nosso telespectador entenda o que é táxi aéreo. Táxi aéreo é uma licença que você acaba obtendo quando você tem um avião de pequeno porte e você, com esse avião de pequeno porte, você vai alugar esse avião para transportar pessoas para distâncias pequenas. O táxi aéreo nada mais é como se fosse um táxi normal de rua, em que você tem que ter uma documentação, uma licença, que no caso do Gabriel Diniz, o monomotor não tinha essa licença. Qual licença que ele tinha? Ele tinha uma licença chamada licença de instrução. A licença de instrução, Nelson e Flávia, serve para quê? Para que eles possam treinar novos pilotos a voos muito curtos. Este avião monomotor de 1974 era um avião que estava a sua documentação atrelada a um aeroclube de Alagoas. Então, esse aeroclube de Alagoas é proprietário dessa aeronave. Essa aeronave era para somente fazer voos de instrução. Pegar alunos, você coloca o aluno dentro da aeronave, você vai passear com essa aeronave ali perto do aeroclube. Em dado momento, o aluno assume o volante, né? Ele assume a direção daquela aeronave e se retorna. Mas não foi feito isso. A aeronave, inicialmente, ela sai de Alagoas, sai de Maceió, ela vai até Salvador. De Salvador, ela ia depois para onde? Para Aracaju. E faltando 66 quilômetros para chegar em Aracaju, ela cai no manguezal, vitimando
os dois pilotos, o piloto e o copiloto, juntamente com o cantor. Oi, Flávia. Boa Estamos noite. te ouvindo. Boa noite, Coraza. Boa noite, doutor Jorge Lordello. Obrigada sempre. As suas explicações são ótimas, super esclarecidas. Agora, então você está falando que a distância foi o motivo, então foi fatal. A distância, ter percorrido essa distância que não era para ter percorrido, foi o que causou o acidente. E por que o avião caiu de bico? O que teria realmente acontecido? E o avião não explodiu, por exemplo, porque geralmente quando o avião cai, ele explode, né? Olha, você fez aí, Flávia, uma série de colocações que a Polícia Civil daquela localidade já começou um trabalho de perícia. A primeira informação que eu quero te trazer, que é a informação de pessoas que estavam naquele local, pescadores que ouviram um barulho e correram para ver o que estava acontecendo. E a informação que eu recebi, Flávia, é uma informação que nos choca, que o avião ele cai de bico, ele teria caído de bico nesse manguezal. E nós temos, já foram exibidos fotos e vídeos aonde os corpos praticamente estavam dentro d'água. E aí me perguntaram hoje, Flávio, o dia inteiro, qual foi a causa-morte dos 3 tripulantes dessa aeronave. Daqui a pouco, porque foi feito a necrópsia nos 3 corpos, e essa necrópsia em breve, talvez nas próximas horas, já sejam revelados a causa-mortes. Pode ser uma série de traumatismo craniano em razão de uma queda violenta, mas não vai me espantar se eventualmente a causa-morte seja também em razão de um afogamento. Se eventualmente essa aeronave cai no manguezal, os tripulantes ficam presos dentro da água e dentro daquela lama, e aí é óbvio que você tem uma morte por asfixia. Agora, o primeiro objetivo, que é o objetivo dessa perícia, descobrir por que um avião que não deve cair, caiu. 2 hipóteses, Flávia. A primeira hipótese é o que nós chamamos de desorientação. O que é isso? É quando você pilota uma aeronave, pode ser um monomotor como esse ou um helicóptero, e em razão do tempo, Coraza, você perde totalmente a visão do que está acontecendo. Você fica desorientado em razão do tempo estar muito ruim, às vezes com fortes chuvas ou muito vento. Disseram que lá estava chovendo na hora. Então um dos problemas é a desorientação. A pessoa perde, ela fica desorientada e ela não sabe mais para onde está levando a aeronave. Segundo problema é quando o avião ou teve uma pane mecânica, ou um problema grave mecânico ou elétrico, ou o piloto do avião comete algum erro e ele perde o quê? Ele perde o controle desta aeronave, que ela pode eventualmente ter caído de bico. Então, para resumir, pode ter acontecido uma desorientação, a pessoa está pilotando a aeronave e não está percebendo que ela está indo para o solo, para aquele manguezal. E a segunda possibilidade, mais duas possibilidades, ou um erro do piloto na hora de manobrar a sua aeronave, ou eventualmente um problema técnico muito grave, aonde faça com que o piloto não consiga mais manobrar aquela aeronave. Esse tipo de aeronave tem caixa preta? Porque a aeronave costuma ter. Esse tipo de bimotor tem caixa preta que pode auxiliar ou não? Acredito que não. É uma aeronave antiga, é uma aeronave de pequeno porte. Geralmente nós encontramos a caixa preta em aeronaves de maior porte, aeronaves que custam bem mais caro. E é óbvio que quando você tem a caixa preta, e eu vou dar um exemplo do caso do avião da Chapecoense, foi a caixa preta que também pôde trazer à polícia local subsídios para que você chegue à causa, que naquele caso era chamada pane seca, falta de combustível. No caso também do Luciano Huck, pane seca, falta de combustível. Nesse caso, como não tem a caixa preta, a perícia técnica, o Instituto de Criminalística local, vai ter que fazer uma análise de todos os destroços que foram juntados naquela localidade, motor, a parte de fuselagem, para aí poder fazer um grande quebra-cabeça e poder dizer em mais ou menos 30, 40 dias o motivo que essa aeronave caiu de bico no manguezal. Lordello, eu quero te agradecer pela participação. Flávia, Nelson, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Lordello. Obrigada, Andréa Coraza.